Oi, gente, muito boa tarde. Quarta-feira, dia 18 de novembro. Está no ar o hashtag Band Rio, que é o nosso jornal exclusivo aqui para o YouTube da TV Band Rio, para deixar você muito bem informado sobre tudo o que acontece no estado do Rio de Janeiro. Então vamos ao nosso giro de reportagem. Polícia Federal nas ruas em mais uma operação contra empresários e agentes públicos acusados de criarem uma organização criminosa na Receita Federal para fraudar o pagamento de impostos. Marcos Sadoc. Qual a quantidade de dinheiro vivo que você tem no seu carro hoje em dia, nessa era digital? Pois é, a Polícia Federal hoje encontrou R$ 22.400 dentro de um carro de um investigado de um desdobramento da Operação Lava Jato. R$ 20 mil dentro do porta-malas, R$ 2.400 dentro do porta-luvas, todo esse valor foi apreendido. Empresários, agentes públicos são alvos da operação de hoje. A operação da PF contou com 150 agentes, uma mega operação contra essa organização criminosa que é acusada de não pagar impostos milionários, ou seja, sonegando impostos, pagando propina para auditores fiscais, que estão afastados inclusive. Um deles, que já foi investigado, assinou um acordo de colaboração premiada e contou tudo o que sabia para a Justiça. Então a fase 2 da Operação Arramadeiras hoje, deflagrada no Rio em vários municípios. Esse caso do carro com R$ 22 mil foi em Teresópolis, na região serrana. Um alvo era de lá, mas a gente também tem joias apreendidas aqui na capital fluminense, uma série de buscas na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, no centro, endereços residenciais e também comerciais. Uma rede de supermercados, uma loja também grande de bebidas, lojas de cigarros. Esses empresários com os agentes públicos vão responder e podem ainda responder por corrupção, concussão, além, claro, de lavagem de dinheiro. 16 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil contra uma quadrilha especializada em furtos de carros e cargas. Essa ação aconteceu na Baixada Fluminense e também na região metropolitana do Rio. Ao todo, 16 pessoas foram presas nessa mega operação da Polícia Civil denominada de Duque de Ferro, que tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em roubos de cargas, carros e também mansões, verdadeiras casas de luxo. Ao todo, o objetivo era cumprir 30 mandados de busca e apreensão. Muitos materiais diversificados foram apreendidos, entre eles milhares de sacos de macarrão, comidas para cachorro, óleos e peças de carro. De acordo com a investigação, que começou há cerca de 5 meses, esse grupo criminoso era muito articulado, estruturado e tinham diversas divisões de tarefas. De acordo ainda com a Polícia Civil, essa quadrilha movimentava cerca de R$500 milhão por mês. E um homem foi morto a tiros depois de discutir com um policial militar num posto de gasolina que fica em Pendotiba, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Esse caso aconteceu pouco antes das 7 horas da noite desta terça-feira. A Júlia Calembá tem os detalhes. A Polícia Civil investiga a morte de um motorista de aplicativo que foi baleado durante discussão com um policial militar em um posto de gasolina em Pendotiba, em Niterói, na região metropolitana aqui do Rio. Esse caso aconteceu nesta terça-feira. Segundo a PM, a equipe foi acionada para a ocorrência e no local, um militar à paisana se apresentou afirmando que houve um desentendimento entre ele e a pessoa ferida. De acordo com o terceiro sargento Giovanni Peçanha de Ataíde, Diego Soares Sampaio desembarcou do carro para agredi-lo e desrespeitou a ordem de parada. Foi quando o PM atirou, alegando que queria conter a situação. Já a família de Diego afirma que o policial estava atrapalhando a movimentação de veículos no posto e discutindo com o frentista. A esposa da vítima, Ellen Cristina, reclamou com o acusado que acabou xingando ela. Foi quando o casal desceu do carro em direção ao policial que atirou 2 vezes contra Diego, sem dar a chance de defesa. A Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo investiga o caso. O policial foi ouvido na 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, mas ele foi liberado. A PM abriu um procedimento interno para apurar o caso. E depois da repercussão negativa, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade afirmou que vai anular a nomeação do policial militar envolvido na operação que resultou na morte de uma mulher que foi arrastada por cerca de 350 metros, presa a uma viatura depois de ser baleada. Agatha Meirelles. O capitão Rodrigo Boaventura assumiria a Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais. Lembrando que Cláudia Silva Ferreira foi atingida por um tiro durante uma ação da PM no Morro do Congonha, em Madureira, zona norte aqui do Rio, isso em 2014. Na época, imagens feitas por moradores mostraram a mulher pendurada no para-choque do veículo apenas por um pedaço de roupa.
Os PMs chegaram a ser alertados por pedestres e motoristas, mas não pararam. Enquanto responde na justiça pela morte de Cláudia, o capitão Rodrigo Boaventura segue ativo na Polícia Militar, recebendo cerca de R$8 mil de salário. Em nota, a Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade informou apenas que vai tornar sem efeito a nomeação do PM. E a Polícia Civil analisa as imagens das câmeras de segurança que mostram 2 suspeitos de terem assassinado o cineasta Cadu Barcelos correndo em ruas do centro do Rio. Daniela Dias. A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança que mostram 2 homens suspeitos de assassinar o cineasta Cadu Barcelos, de 34 anos, a facadas, correndo em uma rua do centro do Rio. Essas imagens foram filmadas na madrugada do dia 10 de novembro, mesmo dia do assassinato. Em um dos vídeos, gravado às 2h58 da madrugada, é possível ver os 2 homens andando em calçadas separadas calmamente. Um deles usa boné, bermuda e chinelo de dedo e também usa uma bolsa a tiracolo. 6 minutos depois, um segundo vídeo gravado de outro ângulo mostra os mesmos homens correndo na mesma rua, só que na direção contrária. A Polícia Civil agora tenta identificar esses criminosos com essas imagens de segurança. Cadu Barcelos voltava de uma roda de samba na Pedra do Sal, que costuma acontecer às segundas-feiras, quando foi, segundo a Polícia Civil, vítima de uma tentativa de assalto. Ele era produtor do programa Greg News, da HBO, também trabalhava pro canal do YouTube do Porta dos Fundos e era dançarino. Ele deixou a esposa e um filho de 2 anos. Você já deve ter reparado, circulando em ruas da região central do Rio de Janeiro, a quantidade daquelas plaquinhas escrito aluga-se. Nossa equipe esteve em diferentes regiões, como ali pelo Largo da Carioca, Avenida Rio Branco, Rua México, da Quitanda, e contabilizou muitas. Pois é, de acordo com o Clube de Diretores Lojistas e também o Sindicato de Lojistas, de janeiro até setembro, houve uma queda nas vendas de quase 20%, isso agravado aí com a pandemia da Covid-19. De acordo com alguns especialistas, as pessoas estão em casa, muitas ainda não retornaram às suas atividades, então aquela pessoa que ia ali na hora do almoço fazer uma compra, comprar algum produto, agora segue em casa, sem contar também com a compra online. Muita gente agora que aprendeu, gostou, só quer fazer compras online e todo mundo está comprando perto de casa, fidelizando e valorizando também o comércio local. E um policial militar da ativa está entre os 4 suspeitos de terem assassinado o contraventor Fernando Inácio. Esse crime aconteceu no heliporto, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, e o Fernando Davi tem todas as informações. 4 armas foram apreendidas, 2 fuzis AK-47, e o confronto balístico já confirmou que os tiros que mataram Fernando Inácio saíram de um desses fuzis. A principal suspeita da polícia é de que esse crime tenha sido mesmo motivado pela guerra, entre os contraventores, a disputa entre Fernando Inácio e Rogério Andrade pelo espólio de Castor de Andrade, o grande chefão da contravenção no Rio de Janeiro até a década de 90. Rogério Andrade, que já sofreu inclusive um atentado à bomba, é suspeito de ser o mandante desse crime. Até sexta-feira, o sul fluminense virou um verdadeiro cenário de guerra, mas é uma guerra de mentirinha, uma guerra simulada. Isso porque os militares da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, estão realizando a manobra escolar, uma atividade de simulação que simula uma situação de guerra e de conflitos reais, que é muito importante na formação dos cadetes. 3 mil militares estão participando dessa atividade, que acontece em Resende, nas localidades do entorno, e também no município de Quatis. 386 viaturas estão sendo utilizadas, além de 5 aeronaves do Exército Brasileiro. E o hashtag Band Rio fica por aqui e volta amanhã com mais notícias. E se você quiser ficar por dentro e saber de tudo o que acontece no estado, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para saber quando um novo vídeo for publicado. E essas e outras notícias você acompanha logo mais no Jornal do Rio, às 10 para as 7 da noite.